E aí, pessoal? O episódio de hoje dispensa introduções. A Lavínia já inicia nos situando sobre arqueologia e genealogia, baseado nos livros de Foucault. Desejo a todos um episódio e vem pensar com a gente. Que a primeira frase ele já fala, ó, Arqueologia do Saber, que é esse livro que vocês querem ler, que eu tô vendo que não vai ter escape. É um livro intrinsecamente relacionado às pesquisas históricas realizadas por Foucault. Então dá perfeitamente para articular essa discussão dos discursos enunciados que as gurias estão fazendo também com a história. Então a arqueologia é um trabalho histórico. Nos outros capítulos todos ele foi falando dos outros livros e agora então ele vai resumir o Arqueologia do Saber, né? E aí vai comentar um pouco sobre isso. Aí não sei o que mais vocês marcaram aí nessa primeira parte. Eu só marquei ali, da trajetória da arqueologia, só lá no final. A arqueologia do saber nem é uma explicitação conceitual e ali por diante. Não sublinhei isso. Tu não sublinhou? Não. É porque ele diz arqueologia do saber nem é a explicitação conceitual de uma metodologia antes aplicada e ainda não definida. Nem o estabelecimento. Porque antes aplicada, porque na verdade é naquela ideia que ele foi construindo, não? Sim, nos livros anteriores, isso que ele quer dizer. Nos livros anteriores ele não falava que isso é arqueologia, porque ele não tinha isso bem claro ainda. Isso foi se esclarecer quando? Neste quarto livro, que é a Arqueologia do Saber. Aí ele se deu conta, isso aqui tudo foi eu fui seguir algum método, né? Sim, porque ele foi fazendo ali e construindo conforme, né? Tipo, não aplicou o negócio. E depois nem o estabelecimento de um novo método de análise dos saberes que irá guiar as pesquisas posteriores. É mais uma etapa, a última de uma trajetória em que a arqueologia, para clarificar o seu exercício, define sua especificidade. Achei legal, assim, porque dá uma sintetizada, sabe, do que é a arqueologia aqui. E assim como ele, depois os livros posteriores de arqueologia, Vigiar e Punir, blá, 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 são livros que já são mais para essa outra método, que a gente pode usar aqui, genealógico do Foucault. Mas ele não tinha isso bem marcado neste livro, que é um livro de meio termo, né? Então é isso que o autor está dizendo um pouco, assim, ele não tinha isso muito claro. E é como o Peterson falou, ele foi fazendo e depois se dá conta que existia uma metodologia que ele utilizou. Duas frases anteriores no meio, assim, depois de justamente, subindo umas linhas da onde o Peterson leu. Então ele coloca assim, ó, justamente torna possível identificar o projeto de uma história arqueológica nesse livro, né? E todos os três anteriores. E diferenciá-lo tanto da epistemologia, lembram? Da régua, do Canguilhem, quanto da genealogia, que o Foucault ainda não fez, vem depois. Então, ele conseguiu, com este livro, Arqueologia do Saber, marcar bem essa metodologia da arqueologia, por exemplo, que é uma das que a gente mais usa aqui nos nossos trabalhos. Depois dessa conversa sobre a positividade enquanto algo produtivo, que produz coisas, saberes, discursos, diferente do conceito de positivismo de Comte, passamos a discutir a ideia de continuidade e descontinuidade histórica. Vejam que no episódio anterior falamos das regularidades do discurso, como os enunciados podem ser recorrentes e ter pontos em comum ou não. E isso pode ser pensado espacialmente dentro de um grupo de discursos. E aqui falamos em seguida, de rupturas históricas, de continuidades e descontinuidades ao longo da história, ou seja, como os discursos se mantiveram ou não no decorrer do desenvolvimento histórico. Isso é, inserimos, então, uma escala temporal nos estudos do discurso. Aí eu marquei logo mais abaixo, no parágrafo que começa a definição, que é logo abaixo disso aí, né? Que diz assim, a história arqueológica, porém, desde o início de sua trajetória, procurou definir sua especificidade pela tentativa de dar conta conceitualmente da não cientificidade do discurso. Que eu acho que aí vai definindo, assim, vai bem delimitando o que a arqueologia faz, né? Ou se propõe a fazer. Que bonito, né? Da não cientificidade do discurso. Chique, não? E que está sempre, na verdade, em contraponto com a epistemologia, né? Que é bem o que a epistemologia faz aqui. Exato. Que tem esse juízo de valor, né? Já que a ciência é o certo, então todo o resto que não é ciência é pré, é pós, é ainda não, é não. Aí ele vem falando dos livros, né? Primeiro da história da loucura e do nascimento da clínica. E aí ele fala, quando se pretende estudar historicamente um discurso não científico, como o da psiquiatria do século XIX, é evidente que a história epistemológica é um instrumento inadequado. Porque se o discurso é não científico,
Que é um instrumento inadequado. Então, não podemos usar esta metodologia, né? Que cai de novo também naquela ideia da gente fazer as adaptações das metodologias conforme as nossas pesquisas, né? E conforme os objetivos que a gente tem. Que foi bem marcado pelas professoras na tese de Pedro. Mas essa parte ali eu achei legal, porque ele fala que de início ela seria adequada para dar conta de disciplinas não propriamente científicas. Mas daí, a partir das palavras e as coisas, se torna capaz de analisar qualquer saber. As palavras e as coisas é o mais complexo, né? Sei lá. Isso aí. Depois vem a função da positividade, não é? Positividade, que vai ter, tipo, primeiro o entendimento, depois outro. E eu meio que, às vezes, eu acho que sei, mas não sei se sei. Isso é legal da positividade, né? Que é o que a Tani sempre comenta. Eu acho que toda essa frase ali que começa com independente... a gente pode sublinhar. Então, acho que assim, independentemente dos critérios de validação estabelecidos pelas ciências, quer dizer, não está me interessando se é científico ou não. Todo saber tem uma positividade, quer dizer, todo saber produz coisas, né? E é ela, continuando ali, que deve ser examinada. Ideia retomada em Arqueologia do Saber quando esse livro considera a positividade um limiar capaz de distinguir a arqueologia da epistemologia, situada no limiar da... De novo, 2 vezes limiar, agora que eu vi. No limiar da cientificidade e de caracterizar e individualizar um discurso como saber. Nossa, essa frase está mal escrita. Mas então, se a gente pegar o limiar da cientificidade, né, é o que vai diferenciar o que é arqueologia do que é um trabalho epistemologia. Porque a epistemologia considera a ciência e a arqueologia olha antes. E nesse olhar antes, o que ele está olhando ali? Olha todos os discursos como formas de saber. E é nesse olhar ele como formas de saber, quer dizer, se ele é um saber, é porque ele produz saber sobre alguma coisa. Se ele produz saber, conhecimento sobre alguma coisa, ele é um saber positivo nesse sentido aqui de positividade. Então, como ele produz alguma coisa, esses discursos, ou um saber, ou uma forma de considerar a psiquiatria, ou uma forma de considerar a loucura, eles são discursos que têm positividade, mas não a partir do limiar científico que é da epistemologia. Então, por isso que ele fala da positividade do saber, quer dizer, produz coisas. Quando tu fala positividade, a primeira coisa que te vem à cabeça é o fulaninho Conte, que falou do positivismo, que é isso que a Tanise questiona, que o que o positivismo diz que a melhor forma de saber que existe é a ciência e ela é o top. Por isso que ele usa aspas aqui para dizer que não é nessa forma que ele está querendo dizer. Ele está chamando de positivo aquilo que produz alguma coisa e tal. Eu fui levando para outro lado, nada a ver. E o que quer dizer esse positivo aí que eu estou falando, que a ciência é o melhor, nasce quando? Na modernidade, quando nasce a ciência, né? Então, e o que ele está mostrando é que havia uma certa positividade dos saberes antes dessa marca moderna, que é tudo isso que ele vem mostrando no livro das palavras e as coisas e tal. Então, só uma coisa assim que para dizer, você só fica analisando os discursos e o que está dito. Sim, mas esses discursos eles não são soltos no tempo e no espaço, eles têm sempre uma articulação com alguma coisa, né? Ou uma prática social, alguma prática econômica, ou algum modo de ensinar, ou a ciência da época. Então, é isso que ele vai marcando aqui nessa parte que eu achei legal. É que para mim é no fim da página. Bem no fim desse parágrafo longo, acho que ele comenta um pouco isso que ele diz. É antes dos 3 pontos, tá? Foucault se interessa fundamentalmente em explicitar as condições de possibilidade, esse termo dá para deixar na tese, Peterson. Então, explicitar as condições de possibilidade intrínsecas do nascimento e da transformação de determinados saberes. Por que esse saber foi construído dessa forma e não de outra? Por que esse discurso está posto aqui e não outro? Ele fala da continuidade histórica, né? O que a arqueologia procurou em todas as suas pesquisas detectar descontinuidades históricas, exatamente. Eu que estou relaciona a ruptura com sua teoria do discurso, definindo como uma transformação que se produz nas formações discursivas, seus elementos e suas regras, tendo sempre uma extensão circunscrita. E a última frase também ele explica o que é essa ruptura para mim, eu achei assim. A definição da ruptura, bem didático, né? Que se adequa da arqueologia como? O que é a ruptura? A descrição da rede conceitual a partir das regularidades intrínsecas do discurso, com o objetivo de estabelecer compatibilidades e incompatibilidades. Então, o que eles têm em comum, né, ao longo da história, o que eles não têm em comum ao longo da história.
Eu fiquei pensando nesse negócio da descontinuidade, porque aqui ela é representada justamente por esse corte, não é? Que nem episteme clássica, episteme moderna e tudo mais, mas de uma coisa mais micro, entendeu? Eu não consegui pensar em descontinuidades pensando em situações mais micro, não sei se me fiz entender. Sim, te fez. Eu acho que não tem como pensar mesmo, a não ser num trabalho mais histórico. Porque essa descontinuidade, ela está onde? Ela está ao longo da história. Então é difícil ver nos trabalhos específicos. Né? Tá. Porque eu fiquei pensando, porque ali a gente vê bem, consegue perceber bem demarcado mesmo, né? É uma virada se a gente olhar para a episteme clássica para a moderna. A forma de saberes é bem diferente, assim, né? E aí, claro, a gente consegue justamente pontuar essa coisa de descontinuidade, mas aí pensando numa coisa menorzinha, assim, Não, acho que não. E o Foucault chega a demarcar outras coisas, assim, que nem a descontinuidade, será? Eu não sei. Como assim? Em outros textos? Que nem essa coisa, aqui, episteme clássica e episteme moderna, a gente vê uma descontinuidade, certo? Em outros textos, livros, ele chega a demarcar algo assim, então... Sim, nos 3 livros, nos 3 cursos seguintes que ele deu, que é Em Defesa da Sociedade, Segurança, Território e População e Nascimento da Biopolítica. Que ele fala, assim, não sei se ele usa a palavra, né, mas eu enxergo bem, assim, que ele fala sobre as formas de governo que a gente já teve ao longo da história. Aí, primeiro, assim, uma forma de governo que era essa da monarquia, um rei absolutista que manda e cortem a cabeça, e era isso, um cara que manda em tudo, né? Aí, depois, ele mostra uma tática de governo que é mais da disciplina, que é essa que a gente vive, da modernidade, nasce junto com a modernidade, é um governo disciplinar, que tem normas, regras e cada um tem que se adaptar. E depois ele fala dessa outra forma de governo que ele chama de biopolítica, que considera menos o indivíduo, que a disciplina é uma coisa assim, eu tenho uma ética e uma moral e eu consigo a partir dessa medida que eu tomo minhas posições em relação ao outro, ao mundo à minha volta, etc. E essa biopolítica que ele forma, que seria uma terceira forma de governo, leva em consideração não o indivíduo em si, mas um conjunto de pessoas, uma população como um todo. Então talvez aí a gente possa ver também... agora eu tô falando, para mim faz sentido. Eu acho que ele nem fala isso nos livros necessariamente, né? Mas ele fala, são 3 artes de governar, que ele chama. E até se vocês pensarem assim, disciplina, a gente ainda tá nisso, né? Mas também a gente tá nessa coisa da população. Essa ideia do censo, de por que tem que ter 75% da população vacinada para não espalhar Covid, todas essas campanhas que envolvem a população. Então a gente está vivendo essas 2 formas um pouco misturadas, disciplina e biopolítica. Porque a descontinuidade ela vai justamente nessa ideia da ruptura, né? Que tem quase que um corte ali. Não sei se corte seria a palavra, mas enfim. E nisso que tu falou agora, nesses exemplos, dá pra perceber, né? De certa forma, acho que a gente poderia dizer sim. E é claro, isso é a gente analisando agora e voltando no tempo, né? Não que lá, de uma hora para outra, acabou a monarquia e começa a disciplina, né? Isso vocês já sabem. Não é de uma hora para outra que acabou a episteme clássica e começa a moderna, não. As coisas vão indo, mas agora, olhando, a gente consegue identificar esses 2 momentos, né? É a mesma coisa que ele fez, não. Eu já fiquei pensando, não sei se vou forçar agora, até a própria ideia das prisões ali, que antes, da forma de vigilância, né, que não dá para pensar assim também na coisa da descontinuidade, que antes a gente tinha uma forma de punir, não sei o que, e daqui a pouco a gente tem uma outra, que seria a prisão e não mais. Ou não, forcei total. Eu ia dizer que se pensar, a gente segue com todas essas formas de punição, né? A prisão, a escola, a própria família, a religião, tudo isso segue. Isso que eu fiquei pensando, acho que não é mais... Não foi uma ruptura, né? A gente continua punindo, Mas essa descontinuidade, quando eu penso nos discursos, eu não sei se tem a ver. Eu penso naquele discurso que foi abafado, então eu não penso que não foi uma linha que saiu uma coisa e foi para outra. Eu penso que várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, só que algumas a gente não traz à tona, outras sim. E aí, por isso, uma certa descontinuidade. Eu penso assim também. Não sei. Tá certo. Acho que tá certo. Sabe aqueles conjuntos, sabe, o diagrama de Venn, que são umas bolinhas? Que fica sobreposto? Eu fico pensando que é um pouco disso, entende? Algumas coisas se sobrepondo, algumas coisas, uma interfere na outra, outras não. Então fechamos aqui com a ideia dos conjuntos sobrepostos da Melanie. Vocês lembram isso do ensino médio, né?
dois conjuntos sobrepostos e que têm uma área em comum, essa é comum entre eles, como nas análises do discurso. Até a próxima!